Este é o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que recebe Afonso Fernandes, presidente da Executiva Regional do PSDC, e o ex-deputado Luiz Tchê, que é presidente da Executiva Estadual do PDT. O nosso tema é eleições de 2016 e a situação dos partidos na Frente Popular. Deputado Luiz Tchê, satisfação tê-lo conosco mais uma vez, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Arquibaldo, boa noite, Narciso, Osmir, meu amigo Afonso, é mais um prazer estar aqui nesse programa, Tribuna Livre, e dizer que o tema é extremamente importante, atual, né, para a gente poder discutir aqui as eleições, já visto não só discutir eleições municipais, mas o que se passa pelo nosso Brasil todo. Então, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Afonso Fernandes, boa noite, satisfação tê-lo conosco, seja bem-vindo. Satisfação, Arquibaldo, prazer estar com Narciso Mendes, deputado federal constituinte Osmir Lima, meu grande amigo Luiz Tchê, que nós temos longas datas de convivência, elegeu-se a primeira vez deputado no PSDC, dentro do projeto que juntos construímos, e que juntos continuamos construindo a política do Acre. Boa noite. Olha, antes de você fazer uma pergunta, permite dizer que aqui vai ser um enfrentamento da bancada do PDT, que você colocou no início, contra a bancada do PSDC. É. Vamos ver o que vai dar. Aliás... Então, Arquibaldo, vamos fazer o seguinte. Já que você provocou... Você foi o provocador. Se eu tivesse poderes, eu te substituiria do programa. Como não tem... Ainda bem que não tem, então. Não tem mesmo esse poder. Porque é muito descaramento uma provocação desse tamanho. Não é, Osmir? Não sei. Porque eu me considero hoje uma pessoa apartidária, embora... Mas tem ficha de filiação? Tem. Então, eu não deixa de ser correligionário. Embora eu não possa esconder que sou filiado ao partido do Tchê, né? Mas que com isso, né, Tchê, nós não estamos aqui coluiados para Não, um de forma confronto. nenhuma. Até porque nós queremos discutir coisa muito mais importante, né? Me parece Até porque que o... Pois não, deputado? Até porque o nosso partido, com 35 anos, né, a gente pode passar algumas experiências para o PSDC. Como né? é que é? Quantos anos tem o nosso 70 anos de democracia cristã no Brasil. Não, mas olha aí, estou mais longe. Então. E falar em confronto, me parece que o confronto é com o PT, né? Pelo que nós temos lido na imprensa, começar por esse assunto. Afonso, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o que acontece no meio político. Há divergências, senta-se, discute-se e tenta chegar a um consenso. E isso é notório que na política, não só na política criana, como na política nacional, você para chegar aos consensos, nada melhor do que sentar uma mesa e discutir onde estão os problemas para resolvê-los. Isso é da política. Deputado, e essas reuniões têm se tratado do quê? De que tipo de conflito existe entre os partidos pequenos da Frente Popular e o Partido dos Trabalhadores? A questão política, como bem disse o Afonso, né, ela existe os altos e baixos, né? Você tem horas que está em águas calmas, tem horas que vai para as águas mais turbulentas. E na política, o PT, né, que vem governando o Estado já praticamente há 20 anos, que vai fazer com o governador Tião Viana, ele, ao longo do tempo, se acostumou muito com o modelo implantado pelo PT. De os partidos políticos ajudar na construção, nas eleições, né, tanto na prefeitura como no Estado, e governar só o PT. Então acabou que os partidos, eles acabam sendo um mero coadjuvante. E nós entendemos, isso aí não se dá só aqui, Arquibaldo, aqui no estado do Acre, se dá a nível de Brasil. E eu dou um exemplo muito do meu partido, o PDT. O PDT a nível nacional tem um ministério, que é o Ministério do Trabalho, mas que só tem um ministro. E abaixo, os cargos todos praticamente do PT. E aqui, nesse longo tempo, dos anos, o PT indicou a maioria das secretarias, o PCdoB algumas e agora o PSB outra. Olha, uma relação de partidos, esses nossos 6 partidos, tiveram 127 mil votos, elegeram 7 deputados estaduais, nós tivemos mais de 50 mil votos para deputado federal e sequer a gente participa do governo. Então esse modelo a gente precisa mudar.
a gente não quer só ser coadjuvante, né? A gente quer realmente fazer a política partidária. E para isso nós precisamos ter espaço dentro dos governos. Você está dizendo que esse telefone do Narciso ele sempre esquece de desligar, mas não tem problema não. Você quer dizer que os partidos pleiteiam, acima de tudo, uma participação mais efetiva, contribuir com as suas ideias, suas propostas, na formatação de um programa e na próprio encaminhamento do projeto de governo. O que está faltando? É de certeza. Antes nós tínhamos o Conselho da Frente Popular, em governos passados, onde que a gente discutia mais a questão local. O modelo, hoje o modelo do governador Tião Viana, ele é um modelo diferenciado. Se discute internamente e depois repassam para os partidos. Eu acho que o modelo está errado. Eu acho que a gente precisava fazer a discussão mais macro, né? Discutindo com os partidos, ouvindo todos os partidos. Nós somos 14 partidos, para a gente definir políticas. Eu tenho, como quando fui deputado, tinha algumas coisas que eu fui contrário à política. Para dar um exemplo, a ZPE. Quando se conversou para instalar a ZPE, eu fui pesquisar e vi, lendo que a ZPE no Rio Grande do Sul não funcionou. Pô, mas se não funcionou no Rio Grande do Sul, por que não funcionou? E por que no Acre tem que funcionar? Então, naquele momento, eu fui contra a ZPE. Quer dizer, não ecoou. E hoje nós temos uma ZPE aí que está praticamente aí há 6 a 7 anos e até agora nós não temos uma indústria. São alguns projetos que foram desenvolvidos, como a fábrica de taco lá na entrada de Chapuri, que a gente discutia para não ser daquele tamanho, que poderia ser 4 ou 5 menores em outros municípios, que se tem problema de quebrar uma ou não, mas outras elas funcionariam. Então são participações discutindo a política que as coisas chegam muito por cima, entendeu? Ela não é mais discutida tete a tete, como a gente diz, com os partidos. Então é esse sentimento que os partidos menores têm, de realmente a gente participar das discussões partidárias, não só no período eleitoral. Agora, sim, pois não foi não, Narciso? Não, mas vamos lá, eu acho que esse modelo, que está absolutamente equivocado, mas ele tem uma causa. Você imagina que ontem eu assisti, tristemente, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, confirmar o nascedouro do 33º partido no Brasil. Partido Novo. Antes tinha sido o partido do Corinthians. Como é que... Do Corinthians, o Partido Corintiano. Semana passada foi criado o Partido Nacional Corintiano. E agora? O Partido Novo. Logicamente o próximo vai ser o Novíssimo, porque aí o novo fica velho. Então, fica muito difícil a composição de um governo tendo que atender para fazer sua maioria parlamentar. Porque, Osmi, o ruim da depravação, da prostituição partidária, que nós não estamos vivendo mais nenhuma proliferação partidária, é uma degeneração partidária, é porque o governo toma posse. Se tiver que atender a cada um dos partidos aliados, acaba querendo tomar de conta até da indicação da primeira-dama, porque não tem vaga para todo mundo. Então, enquanto não for levado a sério uma reforma política, não para proibir a criação de partido político, os Estados Unidos tem mais de 100 partidos políticos, agora tem que conter a representação desses partidos nas casas parlamentares. Vamos supor, aqui no estado do Acre, eu acho que a Assembleia Estadual do Acre deve ter parlamentares de 13 a 14 partidos diferentes. É isso, no mínimo 13 a 14. No Congresso Nacional, Osmi, são 29. 29 partidos. Então fala-se que o Brasil tem 40 ministérios, era para atender 29 partidos, era para ter 80 ministérios e talvez não satisfizesse a todos. Então, o que eu acho é que, voltando para o caso aqui acriano, até porque essa semana foi tomada de boataria, os partidos estão rebelados, os partidos estão enfurecidos, e, de repente, amanhece o dia de hoje, parece tudo pacificado, ou meio pacificado. Para mim, isso não causa nenhuma surpresa aos meus.
Porque política é exatamente a arte de unir, de compor as diferenças. Agora, a partir daí, vem a minha pergunta. A Frente Popular, na visão do partido de vocês dois, do PSDC e do PDT, está mais ou menos pacificado? Começa aqui. Bom, na realidade, pegando um gancho da resposta do deputado Tchê, com relação a como o partido dele se sentia dentro da Frente Popular, e o Tchê começava respondendo que os grandes problemas hoje dentro dos partidos da Frente Popular são o seu espaço, inclusive, de diálogo. Essa é uma realidade. Há tempos atrás, quando o PT, inclusive, era presidido pelo hoje deputado federal Léo de Brito, nós tínhamos um conselho que funcionava. Mas a questão, no meu entender, na visão do PSDC, não está apenas nessa questão de se reunir conselho. É um problema que vem não só das discussões, mas também das participações desses partidos dentro do governo de fato de direito. PSDC e PDT não participam, a exemplo, do governo. O que é participar de um governo, no meu entendimento? É você participar das discussões e das elaborações de propostas para o Estado. Você participar de um governo é você estar em postos dentro da máquina administrativa em que você possa fazer e discutir política. E isso nós não estamos tendo essa oportunidade. Então existe uma desigualdade ainda dentro desses 14 partidos dentro da Frente Popular. Não podemos esconder isso e botar para debaixo do tapete. Agora, como integrantes da Frente Popular, nós temos que buscar este avanço sentado à mesa e discutindo, não reclamando pelos cantos. E é isso que nós estamos tentando buscar. Mas aí, quando os partidos reúnem, Narciso, os partidos, e houve um problema agora recente sobre isso, eles acham que é apenas em busca de cargos. Como se os partidos não tivessem o direito também de fazer suas reuniões. Por exemplo, foi criado aqui um bloco de 6 partidos, não é isso? 6 partidos e 7 parlamentares. E 7 parlamentares. O que é que eles queriam inicialmente, desejavam inicialmente discutir? Como estava tramitando no Congresso Nacional, a reforma política, e a tendência era de proibir as coligações, o que poderia até inviabilizar alguns partidos, esses partidos se reuniram para dizer como fazer para sobreviver. Quais são os passos que nós temos. E, equivocadamente, e depois vocês me confirmam que o que eu estou falando é verdadeiro, a imprensa noticia, estão atrás de cargos. Estão desagregando. Por que isso? Porque, sinceramente, é isso que eu gostaria de ouvir dos dois, na minha opinião, está havendo necessidade de um articulador político capaz de abraçar todos. Isso no governo? No governo. E não apenas 1 ou 2 partidos. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Me permita, eu concordo com você. E realmente, quando nós reunimos os 6 partidos, foi para começar a discutir o fortalecimento desses partidos e a sobrevivência desses partidos pós-reforma política. Mas, ao longo das nossas reuniões, nós fomos sentindo que esses partidos, para alcançar esse patamar de fortalecimento e crescimento dentro da política estadual, nós precisávamos nos unir. E nós tomamos esse caminho. Mas nós nos unimos, e aí é preciso também se dizer que, infelizmente, grande parte da imprensa sempre nos tratou com outros olhares, achando que esses partidos, eu não sei a mando de quem, sempre que se reúnem, é só para reclamar de espaço de cargo, o que não é verdade. Nós fazemos política há mais de 30 anos. Nós não sobrevivemos da política, nós fazemos política porque entendemos que a política ainda é, sim, a arma e o modelo de transformação da sociedade. Então nós montamos esse bloco dentro da Frente Popular, nunca expomos a ninguém que este bloco estava se surgindo para fazer um racha ou um quebra dentro da Frente Popular, de forma alguma. As forças políticas,
dentro delas mesmas, elas têm as suas divisões. O PT, por exemplo, dentro do próprio PT, eles têm 3 segmentos. 3, 4, 5 grupos. 5 grupos que discutem lá as políticas interessantes a ele. O PMDB tem um PMDB em cada estado. E tem estado que tem 2, 3 PMDBs. Perfeito, perfeito. Então, por que não esses partidos, Narciso Mendes, que são muito responsáveis e que são diretamente os principais atores que culminam com o seu trabalho, com as vitórias da Frente Popular, não estarem se reunindo, se fortalecendo para fazer uma Frente Popular mais forte? É óbvio que nós temos que, além de estar nos reunindo para tratarmos de fortalecimento dos partidos, e aí fica aqui já uma ideia para que nas próximas reuniões desse partido, nós possamos, inclusive, Osmir, a começar a elaborar o que a gente pensa para o Estado, economicamente falando, politicamente falando, realmente passarmos a dar... O mais breve agora para a Prefeitura. Sim, as nossas contribuições. Porque o que eu vejo na política, não só local, mas também nacional, é a falta de alternativas políticas. E é isso que nós precisamos começar a pensar, esses partidos todos juntos. Completando o que o Afonso tem dito, e o que o Osmir também colocou, que realmente foi na questão da reforma política, começamos a nos reunir. Eu tenho um ditado que eu digo, quando a gente não une no amor, une na dor. Aí você começa a reunir, começa a ouvir o PSDC falando alguma coisa, da questão da relação do governo, daí você vê o PRB falando, PTN, PPL, a PDT, e a gente vê que os nossos problemas são os mesmos. O tratamento que o partido que está no governo PRB. hoje, PRB, o tratamento que esse partido tem dado aos aliados não é um tratamento que condiz com a nossa força política. E ela não se compara, por exemplo, se a gente fazer uma relação com o PC do B. Não se compara. E essa desconfiança da imprensa, que é a imprensa muito dominada pelo governo, e por isso que as matérias são plantadas para denegrir a imagem dos partidos perante a opinião pública, nos fez as pessoas desconfiar. Não, esses partidos só querem cargo. Não, nós não queremos cargo. Nós já ajudamos a construir. Nós queremos discutir política. Há 2 anos atrás, Narciso, eu já dizia que o governo ia ficar inviabilizado, financeiramente não pagaria o salário dos servidores, nem o 13º da forma que estava se levando. Eu sei dos financiamentos que tem, eu sei as parcelas que vai pagar, eu sei que o dinheiro que está chegando cada vez é menor do que acontece. E hoje eu tenho certeza que eu estava certo. Porque, infelizmente, quem banca hoje o Estado são os empresários. Paga-se a folha de pagamento em dia, porque os empresários deixaram de receber. E de vários setores. Então, essa questão da relação dos partidos, entendemos que se nós não tivermos força política sozinhos, vamos nos unir. E aí sim foi criada a Frente Alternativa aí, com 7 deputados dentro da Assembleia, que é a maneira de a gente dar a nossa contribuição, já nas eleições agora, de 2016 para prefeito. Mas, não fugindo da pergunta, e aí, entre os partidos que compõem a Frente Popular, esse bloco formado, que é a Frente Alternativa, falta realmente um instrumento, um elo de ligação com o governo. Ora, o governador Sebastião Viana é um homem extremamente ocupado, ele cuida de um estado todo. Então, ele delega a um secretário que possa fazer esse feedback com os partidos e a estrutura de governo, né? Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. E aí, quando estoura algum problema dentro da Frente Popular, chega o governador distorcido, porque não houve e não há um interlocutor do governo com esses partidos que possa se antecipar os fatos e resolver. Então, estava faltando tanto da parte desses partidos que agora se organizaram dentro dessa frente, e está faltando também da parte do governo um interlocutor que sente a mesa e tente equacionar os problemas. Afonso e o Tchê, o próximo desafio chama-se sucessão da Prefeitura Municipal de Rio Branco e do interior. Do interior também. Mas a Prefeitura de Rio Branco é a joia da coroa, né, Osmir? Sim. Pela importância
etc. E é francamente sabido que o prefeito Marcos Alexandre é candidato à reeleição. A meu sentir, um baita de um candidato. Sujeito preparado, trabalhador, aprendeu a fazer política muito rapidamente, que muitas vezes não acontece. Um engenheiro competente, até porque para ser engenheiro tem que ser competente, né? Não, tá exceções, não. Aí vem a minha pergunta. E a bola da vez é o Marcos Alexandre. E qual é o comportamento desta figura, Marcos Alexandre, do ponto de vista político? Deputado Tchê, Afonso, nós precisamos fazer um intervalo comercial. Vocês respondem essa questão do Narciso no próximo bloco. Por favor, não saia daí.